Hello there, my name is Thiago and this is Inglês Everywhere, the podcast that helps you improve your English. I want to invite you to join me every week to take you to the next level, listening to all kinds of content, stories, interviews, chats, and a lot more. Welcome to Inglês Everywhere. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Inglês Everywhere. Hoje eu vou tratar com vocês de algumas palavras que geralmente geram a maior confusão. Todo aluno me pergunta qual é a diferença entre uma e entre a outra. Na verdade, eu vou apresentar para vocês 4 palavras aí que normalmente têm uma dificuldade de escrita, de pronúncia e de significado. Então eu vou tirar todas essas dúvidas para vocês hoje neste episódio. Antes disso, eu gostaria de convidá-los a me seguir no Instagram. O Instagram é o Inglês Everywhere, tudo junto, sem o underscore. Num dos episódios anteriores aí eu falei sobre o uso da palavra underline, que em inglês é sublinhar e não esse símbolo, né, o underscore. Mas enfim, o Inglês Everywhere, lá eu tenho postado muitos stories. Eu que sou bastante tímido e eu achava que jamais iria me aparecer em mídias sociais, mas eu tenho entrado um pouco para responder algumas dúvidas de alguns quizzes que eu tenho colocado lá e tenho interagido um pouco com a audiência. Então eu também tenho fornecido conteúdo extra, que vai além do que eu tenho produzido aqui para o podcast. No Twitter também eu sempre tenho postado de vez em quando alguns tweets. Além disso, não deixem de seguir o podcast na plataforma aí que vocês usam de sua preferência. E se vocês estiverem utilizando pelo iTunes, eu peço que vocês deem aí 5 estrelas se vocês estiverem realmente gostando do conteúdo. E dessa forma, a gente consegue atingir uma audiência maior. Without further ado, let's get into it. As palavras que eu selecionei, que são dúvidas muito recorrentes de alunos, todas elas têm o TH. E o TH é aquele problema no inglês por conta da pronúncia, né? Existem 2 sons possíveis para o TH. Eu não vou compartilhar com vocês aqui os termos técnicos, tá? Eu vou explicar na prática. A primeira palavra é o passado do verbo think. Think. Observem. Think já tem esse som em que a gente coloca a língua entre os dentes. Prestem bastante atenção que o som ele é bem sutil. Você não precisa morder a língua, basta colocar levemente entre os dentes para que saia esse som diferente que fica think. A gente, enquanto criança, a gente costumava brincar, né? Massinha de maçã. Matinha de matã. Então, se você ainda tem dificuldade, brinca um pouquinho. Pega uma palavra como, por exemplo, maçã, sopa, e aí você faz a conversão colocando a língua entre os dentes. Sopa, matinha. E dessa forma você vai chegando bem próximo ao som em inglês. Tem algum problema você não colocar a língua entre os dentes? Em alguns casos, pode ser que você seja incompreendido. Em outros, pode acontecer de você chegar próximo de uma pronúncia de uma outra palavra, que não é aquela que você está querendo utilizar no contexto, tá? Mas lembre-se, o contexto também ajuda bastante. O passado de think é thought. Thought. E o que é o verbo think? O verbo think é o pensar, achar. Então, thought, pensava, achava. Ou pensou, achou. Qualquer forma aí do passado. Eu vou compartilhar agora alguns exemplos com vocês. Nora thought he was 17 years old. I have often thought about this problem. I have often thought about this problem. I don't know why I never thought of that. I'm trying to think positive thoughts. Neste exemplo, observem que thoughts não é o verbo, mas é a palavra pensamento. Pode ser também o substantivo. Mais uma vez. I'm trying to think positive thoughts. Eu estou tentando ter pensamentos positivos.
E mais um exemplo. Have you ever thought of having children? Have you ever thought of having children? I have a very soft-spoken voice because I just never really thought that what I had to say even was important to be heard. There is a look that people get when they achieve more than they thought was possible. A segunda palavra, então, que gera uma confusão, sobretudo porque o spelling, a soletração, é bastante parecida, é a preposição through. Through. A gente usa em português, inclusive, o drive-thru vem dessa palavra, drive-thru, que aí a gente tem o TH mais o R. Então, além da gente ter o que é a língua entre os dentes, tem também o som do R logo em seguida. Então, through, through. Assim como é a pronúncia do número 3 em inglês, three, three. Mas então, o que significa o through? Through significa por meio de, através. Vamos a alguns exemplos. Visitors enter through a side entrance. Os visitantes entram através de, por meio de, uma entrada lateral. Visitors enter through a side entrance. Mais um exemplo. He was one of the last of the crowd to pass through the barrier. To pass through the barrier. Passar pela barreira. He was one of the last of the crowd to pass through the barrier. Mais um exemplo. I am sure I can feel a vibration through the soles of my feet. I'm sure I can feel a vibration through the soles of my feet. Eu tenho certeza de que eu consigo sentir uma vibração através, por meio da sola dos meus pés. I wrote all through childhood, all through adolescence. By the time I was a teenager, I was sending my very bad stories to The New Yorker, hoping to be discovered. What goes through your mind when you hear these figures? Well, so many things go through my mind. You know, one of the things is how unfair this is and how angry Americans ought to be about this. A terceira palavra é uma conjunção, que significa embora. E ela é although. Although. Que o som do TH de although é diferente dos anteriores. A primeira palavra foi thought, a segunda palavra foi through. No caso de although, é um som que é um pouco próximo do som do D, só que com a língua, mais uma vez, levemente entre os dentes, tá? Então, although. Então, vamos a alguns exemplos. Although the sun was shining, it wasn't very warm. Although the sun was shining, it wasn't very warm. Outro exemplo. Although small, the kitchen is well designed. Although small, the kitchen is well designed. No inglês falado do dia a dia, ao invés da gente falar o although, é muito comum a gente ouvir o though, somente o though, sem o AL no início. Though também com sentido de embora. Por exemplo, though everyone played well, we lost the game. Though everyone played well, we lost the game. O significado é o mesmo, embora. Embora todo mundo tenha jogado bem, nós perdemos o jogo. Para dar ênfase, em português a gente costuma falar muito embora, né? Esse muito embora com ênfase em inglês, basta a gente falar even though. Even though. Então, neste mesmo exemplo que eu acabei de dar, a gente poderia falar even though everyone played well, we lost the game. Even though everyone played well, we lost the game. E nesse caso não é possível falar even although, ok? Tem que ser even though. We have always had a mixed public-private higher education system. And although we do have private schools within elementary and secondary education, they have not been as big a factor as private higher education has been. We often turn to punishment first. It's our first instinct, but actually, although punishment sometimes is effective, it on its own is not enough. Even though we had lost 11 people,
our company was going to survive. And I will tell you, all the business experts. Outro uso muito comum do though, e vocês podem observar aí nas séries, nos filmes que vocês assistem, é utilizar o though no fim de frase, no fim de oração, no sentido de mas, a conjunção mas, para contrapor uma ideia, tá? Lembrem-se, o but a gente usa no começo da oração, mas o though é utilizado no final quando tem esse sentido de mas. Por exemplo, our team lost. It was a good game though. Então, nosso time perdeu, mas foi um bom jogo. Eu não usei o but, eu usei o though, e o though veio no final da frase. Our team lost. It was a good game though. Mais um exemplo para vocês. Have you ever been to Australia? No, I'd like to though. Observem que a voz, ela desce. No, I'd like to though. Mastery is not just the same as excellence, though. There's another group, though, that actively resists gender equality, that sees gender equality as something that is detrimental to men. Por fim, temos a palavra thorough. Thorough. E o que significa thorough? Thorough significa algo que é feito de forma minuciosa, com detalhe, de forma completa. Por exemplo, the police carried out a thorough investigation. Esse é um collocation muito comum, a thorough investigation. Quem gosta aí de Sherlock Holmes, nos livros dele a gente tem bastante esse collocation, a thorough investigation, uma investigação minuciosa. Mais um exemplo. You will need a thorough understanding of the subject. You will need a thorough understanding of the subject. Então, você vai precisar de uma compreensão completa, minuciosa do assunto. The doctor gave him a thorough medical examination. São aqueles médicos que fazem aquele exame realmente completo, detalhado. I need to take pretty thorough notes on every conversation I have. And we've determined through our thorough investigation that there were no crimes. I don't think there was a thorough investigation. After a long and thorough debate, we are on the verge of passing health insurance reform that will finally offer Americans the security of knowing they'll have quality, affordable health care whether they lose their job, change their jobs, move, or get sick. É isso, pessoal. Mais uma vez, então, convido para que vocês me sigam nas mídias sociais e dessa forma você pode aprender além do conteúdo que eu tenho produzido aqui para o podcast. Nos vemos, então, no próximo episódio. Thanks for listening. You can send me suggestions on Twitter, Instagram, or by voice message. Also, follow us on your favorite streaming platform to check out for the next episode. On EnglishEverywherePodcast.wordpress.com, you can have some further information about our show episodes, including transcripts. See ya!